Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Existem políticos, né, que a gente estava falando, que são contra esse processo, que não querem ver isso, porque existe essa resistência a ponto de ter um projeto de lei contra eu não sei se é contra a cidadania italiana ou contra a cidadania administrativa. Como é que funcionou isso? Na verdade, a Itália, ela tá, né, deixa eu ver como é que eu vou colocar essas palavras aqui. Eles estão, a Itália hoje, ela está sob um partido diferente, né? E eu não vou entrar muito no mérito de política, porque eu não estudo política, eu também, né, não me envolvo, mas essa questão da lei é política e tem a ver com a imigração, grande imigração de refugiados na Itália. A Itália, por ser um país extremamente, assim, assistencialista, né, com relação, é muita pensão, é muita coisa, eles só dão, parece que os cofres da Itália só dão dinheiro pro povo, né? E não entra, não tá entrando. Então, como é que eles conseguem isso? Através do turismo, através. Enfim, o norte da Itália, que tem muito mais infraestrutura, enfim. E aí, o que eles querem fazer? Eles querem acabar um pouco com essa imigração, né, clandestina na Itália e a imigração em geral na Itália também. E aí eles colocam, alguns deles, né, colocam os descendentes de italianos nessa classificação de que não são italianos. São pessoas que estão pedindo a cidadania italiana. Mas a gente não está pedindo a cidadania italiana. Nós somos italianos que nascemos no exterior. Sim. Então a gente não poderia estar classificado como imigrante ou estar nem nessa pauta de discussão. Eles estão usando os descendentes aí como um bode expiatório. Eles acham que a gente está se naturalizando, né? E aí, das vezes passadas, que deputados fizeram projetos de lei para limitar as gerações da cidadania italiana, eles não sabiam o que estavam fazendo, porque eles não entendiam de cidadania italiana iuris sanguinis, que é o direito de sangue. Então, eles faziam um projeto de lei e nada acontecia, não era levado para frente porque o embasamento não era forte o suficiente, porque o que não batia a Constituição. Sim. Ele teria que mudar a Constituição italiana. E eles não sabem como mudar isso porque não tem como. A gente não é naturalizado, a gente não está pedindo naturalização, nós somos italianos. E aí, esse senador, né, que é o senador Roberto Menia, ele sabe o que ele está fazendo. Ele desenhou um projeto de lei, ele entende quem somos nós. Acontece que ele faz parte desse partido que no passado apoiava o fascismo na Itália. Então eles são preconceituosos. Isso não sou eu, Jéssica, que estou dizendo, vocês podem colocar no Wikipedia, tá? Eles fazem parte eles têm um background nazista fascista. Né? Então, de discriminar raças e pessoas. Então, por isso que incomoda tanto eles a questão imigratória. Eles até dizem que a população italiana está se tornando negra porque os imigrantes, os refugiados estão entrando na Itália, estão tendo filhos, e esses filhos italianos, que estão nascendo italianos, estão mudando a cor da pele da Itália, sabe? Então, eles são extremamente racistas, né? E preconceituosos com esse background, né? Então, eles colocam a gente nessa categoria também, e esse senador, sabendo muito bem o que ele está fazendo, ele desenhou um projeto de lei. Nesse projeto de lei, ele escreve que ele embasa todo como que a gente consegue a cidadania italiana, por que a gente tem direito, ele cita a Constituição, o artigo 555 lá da Lei de 1992, que nos dá esse direito, né? E ele dá toda essa narrativa, e aí ele fala tudo isso que eu falei, que tem a questão das fraudes. Por muitos anos os consulados vêm sofrendo muitas fraudes com documentação, que os brasileiros estão usando isso como conveniência. Ele não fala brasileiros, mas que as pessoas estão usando a cidadania italiana como conveniência e que não estão ligadas à cultura italiana. As pessoas não estão nem aí para a Itália, as pessoas estão usando a Itália. E ele menciona o tempo inteiro
que existe muita fraude, que existe muita gente dando golpe e que estão usando a Itália para ganhar dinheiro. E as pessoas que fizemos um comércio, né, da cidadania italiana e que existem ele menciona que existem as assessorias, foram criadas assessorias que vendem pacotes de cidadania para as pessoas. Então, a forma que ele coloca isso dentro do projeto de lei é um argumento forte, entendeu? Sim. Porque ele usa uma coisa que é verdade, né? Existe fraude, muita fraude o tempo inteiro de cidadania italiana, por culpa dos brasileiros que fizeram tudo errado. E aí ele joga pro lado dele. A narrativa dele lá, né? Para convencimento, é o trabalho dele. Só que, e aí o que ele pede no final, né? Ele pede para mudar. Aí é isso que eu falei. Mas como é que eles conseguiriam fazer isso? Muda na Constituição italiana. Então ele pede para fazer algumas alterações, ele não pede para mudar a Constituição, mas ele pede para incluir alguns parágrafos nessa lei para que seja mais difícil para os descendentes conseguirem. Então ele pede que é italiano quem é filho de italiano, mas desde que seja até a 3ª geração. Então corre o risco de acabar com o negócio da cidadania italiana, com tipo assim, porque hoje até que geração, hoje não independe, né? Você pode não fazer... tem limite de geração, mas Sim. O italiano tem que ter vivido durante a Itália unificada, que é até 1861, então Entendi. Ele não pode ter falecido antes de 1861, mas não é o caso, porque os nossos ascendentes sempre nasceram nessa época de 1860 e faleceram no Brasil em 1920, 1930. Entendi. Então, assim, mas o risco existe ou não? Então, aí que tá, aí que eu quero te falar uma coisa. Tá todo mundo fazendo esse terrorismo. Então, até aqui, tudo que eu falei pra você assusta, não assusta? Porque fala, pode acabar. Porque, além disso, ele também tá pedindo que as pessoas tenham um nível B1 de proficiência na língua italiana, né? Pra poder justificar por que a gente tá querendo a cidadania italiana. Só que aí que tá. Tem muita gente fazendo esse terrorismo, né? E dizendo, mas a cidadania italiana vai acabar. E realmente, se você pega toda essa argumentativa, você fala, nossa, o risco é muito alto. Porque, além de tudo, esse senador, ele é super influente. Ele já mudou algumas coisas anteriormente, né? Dentro da Itália, já teve muitos projetos de lei aprovados. Então, tem muita gente fazendo esse terrorismo e usando essa narrativa para trazer os clientes para fazer cidadania italiana. Vamos, corre, faz cidadania, corre, que vai acabar. E, na verdade, ninguém está falando na parte do âmbito jurídico do negócio. Tá, tudo bem. Vamos supor que o projeto de lei vá para frente e que seja aprovado. Sim. Ninguém está falando sobre isso. E aí eu vou te falar o que pode acontecer. Muito provavelmente não vai mudar nada para todos nós que já somos nascidos. Sim. Por quê? Nós nascemos durante a lei que previa que nós somos italianos, se somos filhos de italianos, independente do lugar onde nascemos e da geração. Então, a lei que se aplica a mim, a você e a Carol é a lei que tinha quando nós nascemos. Essa lei, se for aprovado esse projeto, ele vai passar a ser... vai passar a valer para quem nascer durante o vigor daquela lei. Entendeu? Sim. E aí, a gente, né, entra com o processo e aí vamos supor que ele coloca lá mais alguma coisinha assim. Mas isso também passa a valer entra em vigor a partir de 1º de janeiro de, 2024. E aí as pessoas começam a entrar com o processo e os comunes não sabem o que fazer, os consulados não sabem o que fazer. O que a gente faz? Processo judicial. Entendi. A gente cria uma outra jurisprudência, porque a gente nasceu na lei anterior. A gente não pode... essa lei nova não pode se aplicar a nós, porque nós nascemos na lei anterior. Então, continua tudo igual, gente. Pra gente, assim...
Para os vivos Então, hoje. sim, pra gente. Mas e quem nascer, vamos supor que você tem um filho, a sua esposa tá grávida. Aí você nasceu teu filho. Teu filho, até os 18 anos, ele é teu dependente. Até os 18 anos, você vai no consulado e transcreve ele como filho. Sim. Não, eu sei, eu entendo, mas, por exemplo, se tiver um gap aí, se a pessoa... eu tô falando aqui nas ideias, né? Brainstorming. Vamos supor que ele realmente passe essa lei, aí no futuro alguém deixou de reconhecer a cidadania aqui. Aí daqui a 3, 4 gerações, isso iria começar a ter algum resultado, né? Eu não vou estar nem mais aqui. Eu não tô nem aqui. Esse é um problema para os italianos do futuro. Exatamente, mas, então, realmente existe essa... Talvez as outras assessorias estão querendo criar essa urgência para que as pessoas comecem a fazer o processo rápido. Né? O que eu penso, assim, eu acho que isso tudo prejudica muito, faz muito mal para as pessoas, porque quem já está mexendo com esse processo de cidadania italiana, já está mexendo com o processo de cidadania italiana. O cartório não vai fazer sua retificação mais rápida porque tem um projeto de lei lá nada vai acontecer mais rápido porque o cara colocou o projeto de lei lá. Então, o que está acontecendo, já está acontecendo. Se você já está atrás da sua cidadania, se você já está trabalhando, né, a questão da sua cidadania, continua. Não precisa se afobar e, meu Deus, vai acabar. Cara, você tem que contar com... Você tem que estudar. Tá, tudo bem, vamos supor que isso aconteça. Né, que ele coloca o projeto de lei é julgado, é aprovado, né, para, sei lá, daqui 1 ano, daqui 2 anos. O que vai acontecer? As pessoas param na notícia e não vão mais atrás de nada. E ficam tudo, meu Deus do céu, vai acabar a cidadania. Cara, gente, vai atrás de alguém que tem conhecimento e pergunta. Tem o deputado Lorenzato, que é um ítalo-brasileiro, ele é ex-deputado, né? Mas ele passou muitos anos dentro do Senado italiano. E tem muitos deputados ítalos brasileiros que estão dentro do Senado brigando por todos os nossos direitos. A gente já conseguiu jurisprudência para via materna, que há 10 anos atrás não era possível mulher fazer processo, e a gente criou jurisprudência com os advogados ítalo-brasileiros que colocaram processos lá o tempo inteiro e criou-se a jurisprudência. A gente tem uma força muito grande. E tem esse senador, ele tem colegas deputados, né, que são ítalo-brasileiros e que já explicaram para ele, olha, isso aqui que você pediu aqui, veja bem, vai criar um problema maior para a Itália, porque ele está falando de um problema geral, ele não está falando de brasileiros, eu estou falando de brasileiros, mas a gente não está considerando o filho do italiano que nasceu no exterior, mas que não nasceu no Brasil, nasceu em outro lugar. E aí isso vai abarrotar os tribunais italianos, vai dar mais trabalho para a Itália, entendeu? Ele está criando um outro tipo de problema que, para mim, isso é tudo inconstitucional. Na verdade, isso então... tá com cara de uma manobra política só, uma narrativa política. É totalmente política. De falar assim, vamos fazer isso aqui, ele infla, aí tem notícia, aí a gente está comentando também, mas assim, vai ter várias matérias ali no jornal, o nome dele fica mais conhecido, ele fica mais forte, e assim acaba gerando ganhos políticos, mas no final não vai ter mudança prática, não vai ter a mudança nenhuma, né, no caso. Ou talvez tenha. Talvez tenha, é isso que eu falo, assim, a gente não pode descartar, eu não tô aqui para falar, gente, fica tranquilo que não vai acontecer nada, porque eu também não sei o que vai acontecer, mas dentro da minha experiência, dentro do meu conhecimento, né, eu não sou advogada, mas eu tenho conhecimento dentro do âmbito jurídico, e eu sei que para isso tudo a gente vai ter as nossas argumentativas também. Assim como ele tem a narrativa dele, a gente tem a nossa narrativa. E a gente vai brigar por isso. Não é que ele pode acabar... Não, acabou a cidadania agora. 3ª geração. A partir de amanhã, ninguém mais entra com a cidadania italiana. Não tem como isso acontecer. Porque a gente vai pro tribunal. Só se virar Só se virar um Mad Max lá na Itália, Nossa, né? Alguma coisa assim. Não, imagina,
Os tribunais italianos vão enlouquecer, porque a gente vai entrar no tribunal, a gente vai brigar e vai aumentar o meu trabalho. É, que coisa, né? Mas então, por enquanto, pelo menos, Por enquanto não está continua na acontecendo mesma. nada, é um desenho de lei, né, que eles chamam. É um desenho, é um projeto de lei. E teve o projeto de lei ano passado, no retrasado da Siracusa lá, Saracusa, não sei qual que é o nome dela. Que é também a mesma narrativa, mesma coisa. Mas ela não sabia, desculpa, ela não sabia nada do que ela estava fazendo, então aquilo não foi engavetado e ninguém sabe de nada. Só que foi feita, assim, eu lembro que tinham notícias, né? A cidadania italiana vai acabar. Corra, a cidadania italiana vai acabar. E o projeto de lei, coitadinho, lá engavetado com as baratinhas lá na Itália. Pelo amor de Deus, ninguém quis nem saber daquilo. Itália é um pouco Brasil também, né? Pior. Demora lá a Pior. passar. Pior. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.